Fala, patriotas! Sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Nesse canal você recebe informações diretas, claras, sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreva nesse canal. Isso nos ajuda demais para o crescimento e para que chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com a revista Timeline. A anistia voltou a ser pauta da direita. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para a revista na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Agora que eu entreguei minha idade e minha senilidade. Viu aí, Mário? Que coisa. Tô senil. Que situação, hein? Lacombe tá velho, porra. Rapaz, você viu, Mário? Que coisa horrível, rapaz. O Lacombe tá no jiu-jitsu, no vôlei, não envelhece não, rapaz. É verdade. Fisicamente, mas o cérebro tá enferrujadinho, tá precisando fazer dar uma garibada. Deputado Mário Frias com a gente a partir de agora. A gente está tentando levar aqui com bom humor essa situação toda, ainda que seja complicado, né? Aliás, ontem no 4x4 nem boa noite direito a gente deu, né? Porque falar boa noite é complicado ter momentos assim um pouquinho mais tranquilos, né? Deputado, a gente tem ouvido agora, acompanhando aqui as notícias, que a oposição hoje faz uma reunião, que seria amanhã, antecipou para hoje, para tentar finalmente tocar esse PL da anistia, né? Eu, pessoalmente, acredito muito que um dia, a gente não sabe quando, mas um dia tudo isso será anulado, essas ações, esses processos, inquéritos, julgamentos fajutos, isso tudo vai ser anulado. Mas, no momento, a porta que se abre continua sendo o PL da anistia. O que o senhor pode dizer para a gente sobre essas negociações, sobre uma nova pressão sobre o Hugo Mota? Obrigado pela participação. Em primeiro lugar, eu que agradeço. Acho que o Alan sabe toda a minha história na política, né? Toda a minha chegada na política. Acho que o Terça Livre foi a mola impulsionadora de muitos brasileiros, né? Porque havia a verdade num programa jornalístico, né? O Alan foi um cara que me acompanhou desde o início. A primeira pessoa que eu conversei quando cheguei em Brasília foi com o Alan. A gente deu o nosso passeio veloz de carro, que ele sempre maltrata, vai para cadeira elétrica com ele, né? Então, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Max também, você é um amigo, também um dos primeiros a falar em televisão aberta a verdade, foi perseguido por isso também, né, Lacombe? A gente sabe como você foi valente de manter a tua opinião acima dos seus interesses pessoais. Isso tudo faz de vocês guerreiros na mesma batalha que a gente está aqui hoje. Essas reuniões, elas estão acontecendo há bastante tempo, tá? Vai acontecer uma hoje, aconteceu uma ontem também. Voltei para São Paulo hoje, porque eu estou resolvendo algumas coisas aqui também relacionadas ao presidente. Nesses 2 dias o meu telefone não parou, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, né, importante, gente que eu conheço do governo, né, não tanto do Congresso, mas pessoas importantes. E eu sinto, cara, que é óbvio que a gente nessa batalha diária, a gente acaba elencando inimigos e amigos, né? Mas eu acho que essa situação do presidente, ela está transbordando essa narrativa de inimigos e amigos. É o que eu percebo muito claramente. Eu acho que o Hugo Mota, ele tem a obrigação moral, não de aprovar a anistia, mas ele tem, como presidente da casa, ele tem a obrigação moral de ouvir o chamado do povo. O Hugo Mota, ele é o presidente da Câmara, mas ele é um deputado, tanto quanto eu. Ele também tem votos. E o que a gente percebe hoje claramente é que há um clamor nas ruas e nas redes para que essa anistia seja pautada, porque ela me parece a única solução a curto prazo. Não é esse papo de dosimetria, não é essa palhaçada, esse teatro
teatrinho que foi proposto aí por esses caras, porque eles sabem que isso não são tão séria como essa. E o que está em jogo, Alan, o que está em jogo é a pacificação desse país, cara. Aonde vai chegar a escalada da injustiça? Né? Você é um cara que passou por tudo que você passou e você sabe o quanto a injustiça corta a nossa carne, né? Eu tive um pai assassinado sem justiça, conheço muito bem o câncer que isso se transforma quando a justiça não chega. Tá tomando uma proporção que a única saída para nós nesse momento é que o Hugo Mota paute a anistia. É a obrigação dele pautar a anistia. Veja, não estou atacando o Hugo, não estou cobrando do Hugo nada que ele não possa cumprir. Inclusive porque ele nos deu a palavra de que ele pautaria a anistia. Então, a gente não estou falando de dosimetria, não estou falando dessa palhaçada que estão propondo aí não, porque isso aí é para inglês ver. O que a gente quer é que o Congresso se mostre, entendeu? Então, paute a anistia, deixe os deputados cumprirem a sua missão, e aí a gente verá de que lado as pessoas estão. Se estão do lado do povo, se estão do lado da justiça, ou se estão apenas defendendo um teatrinho eleitoreiro. Então, essa é a questão de hoje mais importante. Pressionar o Hugo Mota. Falei agora há pouco com o Valadares, que é um amigo, falei há pouco com o Zuco também. Estamos todos na mesma página de cobrar que o Hugo Mota paute a anistia. É o mais importante nesse momento, é que nós tenhamos a oportunidade de mostrar para a população que essa é a saída. Eu sei que as pessoas estão com a cabeça quente, estão com o coração aquecido, mas nesse momento a gente precisa ter muita calma para não transformar isso numa rinha de cachorro. A gente precisa ter a consciência de que a anistia é a pauta mais importante para o Brasil. Basta você entrar no X agora, basta você entrar no Instagram agora, você vai ver que 99,9% dos comentários são sobre a necessidade imediata de que essa pauta vá para a votação. Não tem nada demais, nós não estamos pedindo nada demais. É uma pauta como foi o projeto antifacção, é uma pauta sensível, mas é uma pauta que precisa ser votada. Olha, Mário, eu queria te perguntar um pouco se a sua conversa com os políticos, sejam do PL, fora do PL, se há um interesse real. Eu sei que tem aquela galera que não quer nada com nada, PT, etc., até alguns do Centrão, que para eles quanto pior, melhor. Mas há algum interesse real e objetivo hoje dos políticos estarem batendo nessa tecla da anistia? Porque, Mário, convenhamos, mesmo que o STF venha ignorar uma votação do Legislativo com relação à anistia, isso, óbvio, evidenciaria ainda mais uma situação drástica no Brasil, mas colocaria o próprio Congresso dentro de uma perspectiva que hoje, como um todo, o Congresso não tem. Ou seja, que nós podemos legislar sim, o STF não manda em nós. A votação da anistia é o termômetro final para saber se ainda temos legislativo no Brasil ou não. Há essa consciência nos políticos? Olha, Alan, eu não vou citar nomes, tá? Mas como eu falei, enquanto secretário de Cultura, eu tinha a obrigação de falar com políticos de todos os espectros, tá? E existe uma diferença, né, na minha cabeça. A gente sempre fala isso, eu e você, né? Você é jornalista, você tem a sua função, eu sou um deputado, eu tenho a minha função, mas nós somos amigos, eu respeito você, né? Existe esse tipo de correlação, sim. O presidente Bolsonaro sempre foi muito hábil nesse tipo de relação, né? Afastar os interesses de pensar no Brasil. E a impressão que eu tive desses últimos 2 dias é que todos estão dispostos a lutar pela anistia. Eu acho que tomou uma proporção tão grande a prisão do presidente que ninguém em sã consciência pode se omitir. A questão é que a carta principal precisa ser o movimento do Hugo Mota. O Hugo precisa pautar a anistia. Se ele pautar, todas as pessoas com quem eu conversei nesses últimos 2 dias
eu tenho certeza que estão dispostos a mover sua base a favor da anistia. Então é uma questão agora crucial de fazer o Hugo entender que ele está numa posição importante, mas ele não é o comandante máximo. A vontade das pessoas, a vontade da população tem sempre que prevalecer. A impressão que eu tenho, Alan, das pessoas com quem eu conversei ontem e hoje, há uma disposição, sim, de fazer com que suas bases votem a favor da anistia. Isso é muito forte, isso é muito importante. Estamos avançando, sim, não na velocidade que a gente gostaria. É claro que estamos todos com o coração partido, até mesmo para dizer bom dia está difícil, mas a nossa energia agora tem que ser de fazer o Hugo Mota entender, cara, porque aí todo mundo fala, mas o Alcolumbre, cara, é um passo de cada vez, é um passo de cada vez. Eu não sou senador, eu sou deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo. Eu tenho que buscar dentro do meu espectro aquilo que é possível ser feito. E eu falo para você, conversei com bastante gente e essas pessoas todas se sensibilizaram com o meu telefonema, ligaram para mim de volta, conversamos bastante, que a necessidade primária hoje é de que o Hugo Mota paute a anistia, paute o tema para que o tema seja debatido, para que a opinião pública possa se manifestar a favor. E nós temos, na minha humilde visão, nós temos uma chance sim de reverter esse quadro de injustiça que está dividindo o Brasil. Não é a polarização que está dividindo o Brasil. Polarização é um slogan bonitinho para dizer que agora o brasileiro pensa e não engole mais a seco o teatro das tesouras. Não tem a ver com a polarização. Tem a ver com injustiça, é muito diferente. A sensação de injustiça pode levar o Brasil para um caminho muito ruim. Mário, boa tarde. Eu tenho visto, Mário, muita gente sem esperança, né, falando assim de maneira até bastante pessimista. Agradeço até pelas suas palavras, para que as pessoas saibam que há sim a possibilidade da anistia ser aprovada. O próprio advogado americano lá, o Martin De Luca, né, tem falado que os brasileiros precisam mostrar, precisam se manifestar. Você acha que vale a pena que as pessoas possam organizar manifestações em favor da anistia ampla, geral e restrita? Max, eu nunca vi ser diferente na história do Brasil. É claro que a gente está vivendo um estado de exceção, tá? Todo movimento popular, partindo do povo, ele é muito valioso, muito valioso. Ele é muito mais valioso do que a partir da convocação de um político, tá? Mas o que eu continuo acreditando é que a situação escalou de tal forma que não tem ninguém, a não ser, obviamente, o espectro de esquerda, né, que está se divertindo com tudo isso. Mas não há ninguém do espectro político razoável que queira uma situação como essa. Então, os próprios caciques, as pessoas que mandam nos partidos, estão esperando uma atitude do Hugo Mota, porque isso não é uma coisa de se fazer uma pressão sobre o cara ou atacar o cara. Não existe nenhum ataque, gente. É um jogo de adultos. Então isso precisa ser conversado. A base do presidente Bolsonaro, que, assim, aqui entre nós, é muito pequena, é decepcionante. Não vou ficar entrando nesse assunto, mas é decepcionante. Mas existem as pessoas que sabem as consequências, mesmo aquelas que não são tão Bolsonaro assim, sabem as consequências do que está acontecendo. Isso vai refletir onde eles incomodam, que é no voto. Então a oportunidade que nós temos agora, como políticos, é muito boa. Por incrível que pareça, nessa situação horrível, né, que nenhum de nós está feliz, é a oportunidade que a gente tem de mostrar para o Hugo Mota que ele precisa pautar. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Silas Malafaia acusa Moraes de usar prisão de Bolsonaro para desviar foco de caso Banco Master. Pastor afirma que a ação do STF tenta abafar o escândalo de 12 bilhões e critica a legalidade de processo que levou à condenação do ex-presidente.
O pastor Silas Malafaia afirmou neste sábado que a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido uma manobra do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para desviar a atenção das investigações envolvendo o Banco Master. A declaração foi feita em publicação na rede social X poucas horas após a detenção do Bolsonaro por tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Ele, Moraes, está desviando o foco da roubalheira do Banco Master do corrupto que roubou mais de 12 bilhões, cuja mulher de Alexandre de Moraes e os filhos são advogados e um monte de gente grande em Brasília envolvida, escreveu Malafaia. O caso citado pelo pastor envolvendo suspeita de fraude financeira na ordem de 12 bilhões, de acordo com investigações da Polícia Federal, o Banco Master teria comercializado carteiras de créditos fictícias com o BRB, Banco de Brasília, gerando prejuízo por meio de títulos sem lastro real. O presidente da instituição, Daniel Vorcaro, foi preso no início da semana. Na mesma publicação, Malafaia também criticou a justificativa da prisão preventiva de Bolsonaro. Segundo ele, a decisão de Moraes teve como base inicial a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, não a tentativa de danificação da tornozeleira. Quer dizer que o Flávio convoca uma vigília de oração e Bolsonaro é preso? Quer dizer que convocar uma manifestação pacífica é motivo de prender o outro que não tem nada com isso? Questionou. O pastor contestou a legalidade do processo que resultou na condenação do Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele classificou a decisão como covarde e citou o artigo 154 do Código do Processo Penal ao criticar a atuação de Moraes como relator. Essa farsa desse inquérito, desse processo que Fux bem denunciou, vou lembrar vocês, só para vocês saberem a maldade, a covardia e a injustiça. Alexandre de Moraes deu entrevista para o Globo dizendo que era vítima de um complô para assassiná-lo. Ué, se ele é vítima, jamais poderia presidir um inquérito. É nulo o Código do Processo Penal, artigo 254, declarou o mesmo. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando na mídia da internet. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para você ficar informado sobre política no Brasil. Agradeço a todos pela audiência.